Posso? Bora começar? Bora? Então, galera, esse assunto da aula de hoje é um assunto importante pra gente. Ele entra com alguns tópicos assim, ó, que a gente precisa entender de fato. E ele é a base também da divisão celular, mitose, meiose, que muitos alunos têm dificuldade. Até hoje não sei o porquê, porque é um assunto fácil, mas a gente vai no passo a passo, né, step por step para vocês, tá? Bora lá então? Quando a gente olha para o processo da divisão celular, antes da gente falar dele, a gente tem que explicar primeiro para vocês sobre o núcleo interfásico e sobre a intérfase, de fato. Preste atenção numa coisa. A célula ou ela está se dividindo, ou ela está se preparando para se dividir. De novo, ou a célula está se dividindo, ou ela está se preparando para se dividir. Quando ela está se dividindo, a gente fala que está acontecendo ou uma mitose ou uma meiose, que são as duas divisões que a gente irá estudar. E quando ela está se preparando para se dividir, eu tenho um período de preparação chamado de intérfase. Então, na aula de hoje, a gente vai conversar também não somente sobre a divisão, mas sobre esse processo de preparação para que a célula realize a divisão, que é a intérfase. Agora, olha para cá, ó. O tema do primeiro tópico é núcleo interfase. Por quê, professor? Porque é o núcleo que eu observo na intérfase. Professor, por que não é o núcleo da mitose e da meiose? Porque o núcleo durante a mitose e a meiose, o núcleo durante a divisão, vai desaparecer. Então, o núcleo interfásico está aqui para te lembrar que esse núcleo eu observo durante o período de preparação. Porque quando a célula começar a se dividir, eu não vou ter mais esse núcleo. Então, o núcleo interfásico, de novo, é o núcleo que a gente estuda, né, no período de intérfase, que é aquela fase ainda de preparação para a divisão celular. Beleza? Bora lá, então? O núcleo é uma organela muito grande. Primeira coisa importante, a gente consegue observar o núcleo na microscopia óptica. Existem dois tipos de microscópios importantes para a gente em prova, que é o microscópio óptico e o microscópio eletrônico. O microscópio óptico é aquele comum, aquele clássico. Não sei se tu já teve aula em laboratório, né? Tu pega um olhinho aqui, aí tu tem, né, a objetiva, tu mexe lá no canhão, tu vai configurando tudo, beleza. Aquele é o microscópio óptico, o clássico. É o clássico, vocês provavelmente nunca viram eletrônico ainda. O microscópio óptico consegue ver coisas de células, mas não tudo, igual um eletrônico. Mas o núcleo, eu consigo ver. Eu consigo ver facilmente. Porque o núcleo é o quê? Grande, tá? Me diz outras organelas que a gente consegue observar ao microscópio óptico. Já aprendeu. Já aprendeu duas. Mitocôndria e cloroplasto. Mitocôndria e cloroplasto são organelas grandes, de origem endossimbiótica. Vocês aprenderam nas aulas anteriores, professor Rafael. Hoje vocês vão aprender outra organela grande, que é a maior de todas, que é o núcleo, tá? Bora lá. Esse núcleo, então, é uma organela que eu consigo observar a microscopia óptica e ele vai ter algumas características importantes para a gente. A primeira é, o núcleo tem duas membranas. Olha para cá, ó. Na linhazinha preta do nosso desenho, dá para vocês verem, né? A gente tem duas linhazinhas pretas. Essas linhas pretas representam para mim membranas, bicamadas fosfolipídicas. Olha só para cá, ó. Eu tenho uma mais externa, adivinha o nome dessa membrana? Membrana externa. Então aqui eu tenho a membrana externa. Beleza. E eu tenho uma mais interna. Aqui é a chamada membrana interna. Então tem membrana externa e membrana interna. Eu vou botar membre aqui que vocês vão saber, fica mais fácil, mais organizadinho o nosso quadro, tá? Então eu tenho membrana externa e membrana interna. Coisas importantes sobre essas membranas. Entre essas membranas, eu tenho um espaço, como se fosse um espaço intermembrana. E aí, gente, vem uma coisa relevante. Esse espaço, ele é contínuo. Com quem? Com o lúmen do retículo endoplasmático rugoso. Isso é coisa que aparece em prova. Olha para o desenho aqui embaixo. Tu consegue ver? Não é uma minhoquinha com pontinho? Aparece minhoca com pontinho, eu já sei que esse cara aqui é o retículo endoplasmático rugoso. Agora, de novo, questão de prova de vestibular. O retículo endoplasmático rugoso é a organela mais próxima do núcleo, verdadeiro ou falso? Verdadeiro. A membrana do retículo endoplasmático rugoso é contínua com a membrana externa do núcleo. E existe esse espaço que é comum entre eles, se comunica, tá? Então essa é uma informação que já deixa anotada aí no teu caderninho, por favor, deixa anotada no teu caderno. A organela mais próxima do núcleo quem é? É o retículo endoplasmático rugoso. Esse retículo endoplasmático rugoso, de novo, a membrana dele é contínua com a membrana externa do núcleo. Por que você está falando isso, professor? Porque já caiu mais de uma vez em provas do Amazonas, tá? Então, essa é uma informação que a gente guarda. Olha só para cá, ó. Tá vendo que entre a membrana externa e a interna eu desenhei uma coisinha azul?
Esse trequinho azul é um conjunto de proteínas que atravessa tanto a membrana externa quanto a membrana interna e faz uma passagem entre essas duas membranas. Isso é um canal. Parece um poro, um buraco, né? Então é o canal do poro nuclear, tá? Canal do poro nuclear. Professor, tem outro nome? Pode aparecer pela sigla dele na tua prova. NPC. NPC. NPC é canal do poro nuclear em inglês, tá bom? Então é isso. O canal do poro nuclear permite a entrada e saída de substâncias aqui do meu querido núcleo. Então a maior parte das substâncias não vai passar pelas membranas. Vai passar por onde? Pelo canal do poro nuclear. Isso também é questão de vestibular. Até aqui tranquilo? O que a gente aprendeu em resumo? Que o núcleo é uma organela grande, que eu consigo observar esse núcleo através da microscopia óptica, do microscópio comum, né? Eu aprendi também que o núcleo tem duas membranas e a gente aprendeu também que entre essas membranas existe um canal, que é o canal do poro nuclear formado de proteínas. Acabou. A primeira parte é essa. Aí, bora lá. Bora olhar agora para dentro do núcleo. Olha para cá, ó. Esse espaço aqui dentro do núcleo a gente chama de nucleoplasma, né? Quando eu estou dentro da célula, tem um citoplasma, e aí dentro do núcleo, que é um outro compartimento, eu vou ter um nucleoplasma, tá? Agora olha para cá. Dentro desse núcleo, eu consigo ver uma outra linha que eu deixei tracejada aqui em vermelho. Não sei se pela imagem da internet dá para ver. Dá sim. Estou vendo pela tela aqui que vocês conseguem ver, ó. Tem uma linha tracejada em vermelho. Vou unir os pontos aqui, ó. Essa linha que fica embaixo da membrana interna, vocês vão conhecer como sendo a chamada lâmina nuclear. Lâmina nuclear. Essa imagem, inclusive, tem que ser decorada, tá? Esse desenho que eu desenhei aqui tem que ser decorado, porque ele aparece em prova e tem que dizer o que cada uma das estruturas representa. Essa é a lâmina nuclear. De importância para a gente agora, ela não tem muita. Ela basicamente faz ancoragem do cromossomo, dos cromossomos no geral, e ela ajuda também a organizar a forma do meu núcleo, principalmente depois que ele vai se reorganizar após a divisão celular. Tá? Então a lâmina nuclear é uma estrutura de sustentação do meu núcleo, serve para ancoragem e serve para definir também um pouco a forma que esse núcleo vai apresentar. Bora lá! Agora, coisa importante que é o que muito aluno bate cabeça, mas não é complicado. Olha para cá. O que vocês acham que é isso aqui que está aparecendo na tela? O que vocês acham que é essa estrutura aqui? Duas linhas entrelaçadas, cara, não precisa bater cabeça. Tu sabe que eu representei para ti aqui o DNA. Isso aqui é o DNA. Quantas moléculas de DNA, se eu pegasse a nossa espécie, eu teria? 46. Então, representei uma, não representei todas, que não tem como eu ficar desenhando 46 moléculas aqui. Mas aqui está representada uma molécula de DNA. Lembra que nós temos 46 cromossomos. Na nossa espécie, existem 46 moléculas de DNA no nosso núcleo, das células somáticas, né? Das reprodutoras, apenas 23, já que elas são haploides. Mas bora lá. Eu tenho aqui uma representação do DNA, só que olha, aqui ele está todo esticadinho. Aqui ele está todo bonito, né? Olha para baixo, ele está todo enrolado, mas continua sendo DNA. Então aqui, ó, eu tenho o formato dele esticado, e aqui eu tenho o formato dele todo enrolado, condensado. A gente vai chamar essa forma livre aqui, ó, de eucromatina. Então o DNA, quando ele está descondensado, ele está na forma de eucromatina. Agora, olha ele todo enrolado, todo condensado. Eu vou chamar essa forma aqui, então, de heterocromatina. Beleza? Tranquilo? Então, o DNA tem uma forma de eucromatina e tem uma forma de heterocromatina. A mesma molécula de DNA pode estar, ora, em uma forma de pedaço dela na eucromatina, e se em outro momento, essa mesma estrutura pode estar na forma de heterocromatina. Professor, mas por que isso é importante para mim? Cara, isso é muito importante para ti, na verdade. E a gente já até conversou isso em aulas anteriores, mas se tu não lembra, eu vou te dizer uma coisa. A eucromatina é o estado ativado do DNA. Então essa aqui, ó, é a forma ativa, é o DNA ativo. Quando eu falo para você que o DNA está ativo, o que tu acha que ele está fazendo? No dogma central da biologia, o que a gente aprendeu? Não, não é se dividindo, gente. Qual é a função do DNA no geral? Ele guarda informações. E na maioria das vezes essa informação é para a produção de uma proteína. Vocês lembram do dogma central? O DNA tem informações que eu copio para o RNA e o RNA leva à produção de proteínas.
Então, se eu falo para ti que esse DNA está ativo, significa que ele está podendo ser lido e vai formar um RNA que pode levar à produção de uma proteína. Lembra disso? Lembra? Vocês lembram desse assunto? Todo mundo firme e forte? Ih, ninguém me respondeu. Vou seguir em frente, então. Bora lá. Quando o DNA, né, está na sua forma ativa, eu consigo retirar informações genéticas dele, que geralmente é para síntese de proteínas, tá? Show! Essa é a informação que eu quero que vocês guardem. Então, quando eu falar para ti que eu tenho DNA na forma de eucromatina, esse DNA pode ser lido e eu posso ter expressão de proteína. Quando ele está enrolado, condensado, eu tenho ele na forma de heterocromatina. E aí, nesse caso, ele não vai conseguir fazer a síntese de proteínas. Então, eu tenho o DNA, portanto, na sua forma inativa. Deixa eu tirar mais uma informação só para ti. Olha só para cá. Nas células, eu geralmente não consigo ver cores, elas não têm cores, então eu preciso corar essas células, eu preciso usar corante. E aí, olha só, o raciocínio é, se eu fosse usar um corante, tu acha que ele vai impregnar melhor na forma da eucromatina ou da hétero? Imagina que eu vou jogar um corante aqui, um pozinho, ó. Joguei o pozinho. Vai impregnar melhor na eucromatina ou na heterocromatina? Na hétero. Porque na hétero tem um monte de DNA enrolado, então impregna mais fácil. Aqui não, tá solto, tá disperso. Então, quando eu olho para a forma de eucromatina, é a forma também corada. Opa! Deixa eu corrigir aqui. Quando eu olho para a eucromatina, é a forma não corada, né? O corante não vai pegar direito, não corada. Enquanto que a heterocromatina é a forma corada. Eu consigo olhar melhor. Tá bom? Para que eu preciso dessa informação? A gente já fez uma questão em sala, e aí eu relembro isso agora para vocês, vai fazer mais sentido ainda. Que é o seguinte: todas as células do nosso corpo são iguais? Não, elas são diferentes. Elas têm formas diferentes. Uma célula do olho é diferente de uma célula da língua, que é diferente de uma célula localizada no coração, que é diferente de uma célula localizada no rim, que é diferente de uma célula localizada no fígado, beleza? Essas células, elas são diferentes. Mas essas células, elas apresentam, então, DNAs diferentes? Não. Todas as células do meu corpo, todas as células somáticas, aquelas células que não são de reprodução, todas as células somáticas, né, de novo, todas as células que não envolvem reprodução, ou seja, que não é espermatozoide nem óvulo, todas as células do meu corpo, somáticas, têm o mesmo DNA. Todas elas têm 46 moléculas de DNA iguais. Mas, professor, então como que elas são diferentes? É porque elas utilizam partes diferentes do DNA. E agora vai fazer sentido para vocês, já que vocês aprenderam que eu posso ter duas formas do DNA. Eu posso ter a eucromatina ativa e eu posso ter a heterocromatina inativa. Bora lá, bora pegar um exemplo? Eu vou apagar o exemplo, então se concentra aqui. Olha só. Bora lá. Aqui, GNA. O GNA produz uma proteína A, né, importante para visão. A gente sempre faz esse esquema aqui, ó, visão. Eu fiz tudo errado. Tô com alergia. Visão. Bora lá. Aqui, ó, gene B. Gene B produz uma proteína bem importante para o meu amigo fígado. Fígado. E aí eu tenho o gene C, que produz uma proteína C, que vai ser importante para o pulmão. Olha só. Eu tenho um pedaço de DNA que está presente em todas as células. A célula relacionada à visão, bora pegar lá uma célula cone. Uma célula cone tem o gene A, mas ela também tem o gene B. Ela também tem o gene C. Se eu pego uma célula de Kupffer, uma célula lá do fígado, ela tem o gene A, ela tem o gene B, ela tem o gene C. Se eu pego uma célula do pulmão, o pneumócito, ela vai ter o gene A, o gene B e o gene C também. De novo, todas as células somáticas do meu corpo apresentam o mesmo DNA. Mas elas são iguais? Não. E a lógica é exatamente essa que a gente aprendeu aqui. Olha para cá, olha para cá. Se eu pego uma célula da visão, uma célula cone, o gene A é importante para ela? Sim, ela precisa usar o gene A. Então ela vai deixar o gene A na forma ativa, deixa esse gene na forma de eucromatina. Para essa célula da visão, é importante o gene B?
O gene B é relacionado à função do fígado? Não, que é uma célula da visão. Se ela não precisa desse gene, ela vai destruir? Não, ela só vai deixar inativo. Então, no caso da célula da visão, ela usa o gene A, deixa na forma ativa de eucromatina, e o gene B e o gene C ficam na forma inativa. Ficam, portanto, na forma de heterocromatina. A mesma coisa se eu pegar uma célula do fígado. Se eu pego a célula do fígado, qual que é o gene importante para ela? O gene B. Então, o gene B fica na forma ativa de eucromatina. E o gene A e o gene C, eu não preciso. E aí deixo na forma inativa, portanto, de heterocromatina. Show? Ok? Tranquilo? Entenderam a importância de eucromatina e heterocromatina? O senhor pode repetir, por favor? Posso. De novo, olha só. Todas as células do meu corpo têm o mesmo DNA. Então, uma célula do fígado, uma célula do olho, uma célula do rim, todas têm o mesmo DNA, 46 moléculas de DNA semelhantes. Mas bora pegar um exemplo? Ó, a gente pegou um pedaço de DNA. Digamos que esse é o cromossomo 1. Lá eu tenho o gene A, que é relacionado à visão, o gene B importante para o fígado, o gene C importante para o pulmão. Se eu pego uma célula do pulmão, me diga aí, Maria, só eu e você agora no nosso raciocínio. Se eu pego uma célula do pulmão, qual que é o gene importante para ela? O gene C. Ela tem o gene A e o gene B? Tem, mas ela não precisa. Ela não precisa usar. Então, ela vai deixar apenas quem ativo? O gene C. Vai deixar o gene C ativo, então esse pedaço do DNA fica na forma de eucromatina. Já o gene A e o gene B, que estão relacionados à visão e fígado, para ela não interessa. Ela tem esse gene? Tem, mas não importa para ela. E aí, o que ela vai fazer? Ela vai deixar na forma inativa esse segmento. E esse segmento inativo vai ficar, portanto, na forma de heterocromatina. As regiões que eu quero utilizar, eu deixo na forma de eucromatina. As regiões que eu não quero utilizar, eu deixo na forma de heterocromatina. Eucromatina forma ativa, heterocromatina forma inativa. Professor, então, no caso de uma mutação em células da visão, quer dizer que essa mesma célula, então, estão somente na forma de heterocromatina? Não, calma aí, gente. Isso aqui é um mecanismo para eu regular o que eu uso e o que eu não uso. Então, bora lá. O que é uma mutação? Uma mutação é uma alteração do gene. Não tem nada a ver com forma de eucromatina e heterocromatina. Tá bom? Então, quando eu mudo a forma de um gene, eu mudo uma sequência de bases, né? Aí eu posso mudar a informação e aí eu chamo isso de mutação. O que pode, talvez, entrar no teu raciocínio é assim, ó. Essa mutação pode se expressar. Eu tive uma mutação, alterei o DNA em um determinado lugar. Isso necessariamente vai virar um problema? Talvez não. Por quê? Aí o raciocínio seria o seguinte, no caso, Jamile. Se essa mutação eu deixar na forma de heterocromatina, ela não se expressa, porque vai estar inativo. Se essa mutação, no entanto, ocorre em um gene que é ativo, que está na forma de eucromatina, aí sim, aí eu vou ter um problema. Tá bom? Pode ser assim, Jamile? Então, mutações são outro tipo de forma que a gente estuda. Mutações são simplesmente alterações no DNA ou no RNA, tá? Então, essas mutações são alterações nas sequências de bases. Isso pode mudar a informação genética, né? Esse é o conceito de mutação. Se essa mutação se expressa ou não, vai depender se esse segmento está em eucromatina ou em heterocromatina, tá? Beleza? Então, deixei, acho que um pouco mais claro para vocês, né? Bora seguir em frente? Bora seguir em frente? Tá bom. Acabou. Primeira parte, acabou. Se concentra. Vocês todos no total de 25. Bora lá. Então, a gente tem 25 pessoas. Revisa só comigo. Quantas membranas tem o núcleo? 2. Membrana externa, membrana interna, né? Essas membranas se comunicam através de uma estrutura chamada de canal do poro nuclear. Tá bom. A gente viu também que o DNA pode ter duas formas, a forma de eucromatina e a forma de heterocromatina. Beleza. Eucromatina, forma descondensada, ativa. Heterocromatina, forma condensada, inativa. E agora a última coisa que eu vou mostrar é essa bolinha. Essa bolinha, para mim, a gente conhece como sendo o famoso nucleolo. E esse nucleolo, doutores, ele aparece em prova também. Eu tenho que saber que o nucleolo é um emaranhado de RNA ribossômico, tá?
O nucleolo, ele é um emaranhado de RNA ribossômico. Ele está relacionado para a gente, né, à produção, portanto, dos ribossomos, tá? Então, os ribossomos têm origem aonde? No nucleolo, que fica localizado aonde? No núcleo, dentro do núcleo. Beleza. Acabou. Acabou. Primeira parte, acabou. Agora, bora entender esse outro desenho aqui de cima, que já é uma outra aula também, que eu vou tentar simplificar para vocês. Bora lá. O DNA é uma molécula longa. O DNA é uma molécula longa. Só que o DNA é uma molécula que, por ser longa, pode romper, pode quebrar. E eu não quero que o DNA quebre, porque se o DNA quebrar, eu vou perder informação genética. Então, o que acontece com o DNA? O DNA ele começa a se enrolar e se contorcer em torno dele mesmo. E ele se associa a um conjunto de proteínas que representei aqui em vermelho, chamado de histonas. Então, bem aqui, ó, eu tenho representação para vocês de proteínas chamadas de histonas. Beleza? O DNA, então, é uma molécula longa e o que ele faz? Ele começa a se enrolar em torno dele próprio para ganhar resistência. Professor, eu não entendi essa lógica. Então, bora pegar um papelzinho aqui, ó. Tem um papelzinho aqui, ó. Se eu quiser rasgar esse papel, é fácil rasgar o papel, né? Se por um acaso eu contorcer o papel, se eu torcer essa estrutura e enrolá-la, olha só, eu não consigo rasgar, tá bom? Ele aumenta o grau de resistência. A mesma coisa é o DNA. O DNA, quando ele está livre, sem associação com nada, é fácil rasgar, né? Mas se ele começar a se condensar, se contorcer, ele começa a ganhar resistência, tá? É assim que vai acontecer. Então o DNA livre está aqui, né? E ele começa a se enrolar e vai agora adquirir esse estado de cromatina. A gente fala que isso aqui é uma cromatina. O DNA associado às histonas vai formar para a gente a cromatina. Ele começa a enrolar, começa a enrolar, começa a enrolar. E pode aparecer para ti um grau chamado de solenoide, que é um grau de condensação intermediário. E aí vai aparecer para ti essa imagem aqui, esse xizinho clássico da biologia. Quando aparece esse desenho pra gente, quando aparece esse xizinho daqui, o que eu tenho que pensar? Tem que pensar numa coisa relevante. Que é, a primeira coisa que eu observo é que o DNA está no grau máximo da condensação dele. O DNA está super enrolado, o DNA está super condensado aqui. E esse cromossomo eu só visualizo numa fase da divisão celular, que é a metáfase. Então, esse cromossomo que eu estou vendo aqui é um cromossomo metafásico. Quando vocês observarem o DNA na forma de xizinho lá, que aparece pra gente na prova vez ou outra, classicão, isso aqui para mim é um cromossomo metafásico. Metáfase é uma fase da divisão celular. Eu só consigo observar esse cromossomo assim, bonito desse jeito, nessa fase da divisão, que é onde ele alcança a máxima condensação dele. Uma outra coisa que vocês têm que saber é que aqui, ó, o DNA está duplicado. Eu não tenho apenas uma molécula de DNA. Eu tenho duas moléculas. É como se tivesse isso aqui, ó. Uma molécula de DNA aqui, uma outra molécula de DNA aqui. Só que elas estão grudadas. Tá bom? Então, ó, de novo, aqui de um lado é uma molécula de DNA, aqui é a cópia dessa molécula. Ou seja, nos cromossomos metafásicos, o DNA está duplicado. Quantos cromossomos eu tenho aqui, doutores? 1. Quantos DNAs eu tenho aqui? 2. Gente, isso é muito importante para a gente. Se vocês não aprenderem isso agora, a gente vai errar questão de mitose e meiose. Então, de novo, apareceu para ti um xizinho, isso é para mim um cromossomo, certo? Quantos cromossomos tem aqui? 1. Quantos DNAs tem aqui? 2. E um é a cópia do outro. Essas estruturas que a gente vai chamar, que são DNAs cópias um do outro, a gente vai dar o nome de cromátides, tá? Então isso aqui nada mais é do que eu conheço como sendo as chamadas cromátides irmãs. Então aqui eu tenho uma cromátide irmã, aqui eu tenho uma outra cromátide irmã. Beleza? Cada cromátide irmã dessa, de novo, é uma molécula de DNA para mim. Show! Essas cromátides irmãs elas vão estar unidas em um ponto aqui, ó, que eu vou conhecer como sendo o centrômero, tá? Então, bem aqui é o centrômero. As cromátides vão estar unidas na região do centrômero. Ei, aqui outra pegadinha.
Olha o nome do cara, centrômero. Centrômero te dá a ideia de que ele está no centro, não é verdade? Mas nem sempre. Nem sempre. Esse centrômero pode estar no centro. E aí eu vou considerar, ó, quando o centrômero está no centro, botei aqui, ó, como sendo um cromossomo metacêntrico. Olha para cá, ó. Aqui é a linha do meio que eu passei. Está um pouco acima do meio, ou um pouco abaixo, não teria problema. Quando está um pouco distante do meio, um pouquinho só, eu vou falar que o cromossomo ele é submetacêntrico. Tá bom? Agora olha para cá. Está bem distante do centro, está perto do final, mas não está no final. E aí esse cromossomo ele é acrocêntrico. E para a gente finalizar, aqui está no finalzinho. A estrutura que une os dois está no finalzinho. Aqui eu falo que é um cromossomo telocêntrico. Beleza? Então, vocês observaram aqui o meu cromossomo, né? Esse cromossomo que a gente vê durante a metáfase da máxima condensação, cromossomo metafásico. A gente sabe que nesse cromossomo eu já tenho duas cromátides unidas aonde? Na região do centrômero. Tá? Então, o centrômero é o que une as duas cromátides. E agora, olha, o centrômero é chamado de constrição primária. É como se eu tivesse um aperto ali, é uma constrição primária. Só que olha para o desenho. Eu tenho nesse centrômero outras regiões como se fossem regiões de aperto. Tá vendo aqui, ó? Isso a gente tem um outro nome para ela. Essa região aqui, ó, a gente conhece como sendo uma constrição secundária, mas na prova não vai aparecer para ti com esse nome provavelmente. Vai aparecer para ti como sendo a chamada zona SAT. O que é a zona SAT? Zona satélite. É uma constrição secundária. Só que isso tem importância para a gente, por quê? Porque a zona SAT é uma região organizadora de nucleolo. Eu não tenho como colocar mais no quadro, eu não tenho mais espaço. Então tu vai anotar no teu caderno. Tu vai anotar no teu caderno o quê? A zona SAT, doutores, é a região organizadora de nucleolo. É ela responsável pela produção dessas regiões aqui, ó, dos nucleolos, tá? Vocês entenderam? De novo, olha só. Essas regiões que parece que alguém veio e apertou, que não são do centrômero, elas são chamadas de zona SAT ou zona satélite. São constrições secundárias. E qual é a importância delas para a gente no vestibular? Elas são as regiões organizadoras de nucleolo. Elas formam o nucleolo. Tranquilo até aí? Prof, mas por que o senhor está dando tanta ênfase para isso? Porque esse desenho também aparece em prova. Então eu tenho um cromossomo, cada parte aqui que eu passo ali no meio é uma cromátide, então tem uma cromátide desse lado, uma cromátide deste lado aqui. Cada cromátide representa para mim uma molécula de DNA, não é? Que é uma cópia uma do outro. Elas se unem através da região de onde? Do centrômero. E quando eu olho no desenho, as outras partes que parece que eu apertei são chamadas de constrições secundárias, são zonas SAT, regiões organizadoras de nucleolo, tá? Quando a gente olha para os cromossomos no geral, nem todos apresentam zona SAT. Na verdade, apenas 4 pares a 6 pares apresentam zona SAT. Beleza? Bora lá. Para a gente finalizar esse desenho, para a gente finalizar o desenhozinho, eu vou pegar esta porçãozinha final aqui, ó, e pintar de vermelho. Todas as porções finais. Essas porções finais, eu vou passar uma linha, porque já estou sem espaço, e vou colocar bem aqui o nome dela. Ó. É um telômero. É um telômero. Telo é a posição final, é a parte final. O telômero é a parte que eu tenho que é não codificadora. Não tem nenhuma informação relevante aqui. Essa parte, ela não tem função de produzir proteína, não carrega informação nenhuma. Professor, mas para que ela serve? Agora eu tenho um raciocínio. Eu botei aqui o negócio só para eu conseguir acompanhar o chatzinho também, via mais rápido. Mas acho que é a mesma coisa daqui, né? Ou não? Tá, bora lá. Olha só para cá rapidinho. Essa região, ela não codifica nada. Mas a cada divisão celular, ela vai diminuindo. Fiz uma divisão celular, ela vai diminuindo. Ela vai diminuindo. A cada divisão celular, o telômero encurta.
Professor, mas por que isso é importante? Eu não consigo entender isso agora. Calma, olha o raciocínio. Se o telômero a cada divisão encurta, se ele estiver muito curto, é sinal que essa célula fez o quê? Se dividiu demais. Se dividiu muito. E se ela se dividiu muito ao longo da vida dela, é sinal de que ela é uma célula velha agora. É um sinal de que ela é uma célula já velha. E se ela é uma célula velha, é maior ou menor a chance dela cometer algum erro? Maior, porque ela está senescente. Célula com chance de ter erro, de cometer erros e de se dividir de forma errada, pode dar origem ao quê, doutores? Câncer. Então, quando eu vejo que o telômero está muito curto, eu sei que essa célula já é uma célula mais velha. E por ela ser uma célula mais velha, é uma célula que tem chance de cometer mais erro. E, portanto, é uma célula que eu preciso que morra. Eu preciso induzir nessa célula uma coisa chamada de apoptose, que vocês conheceram como sendo a morte celular programada. Então, no caso do telômero, ele é um marcador da idade celular. Vou colocar aqui, ó, marcador da idade celular. De novo, como ele é um marcador da idade celular, se a célula tiver o telômero muito curto, essa célula já é uma célula considerada velha. E, portanto, eu vou induzir nela o fenômeno da morte celular, que é a apoptose. Vocês conseguiram captar essa mensagem? Essa parte aqui é importante para mim. Essa parte é importante que vocês entendam. De novo, o telômero está lá, não codifica nada. Para que ele serve? Ele serve para cada divisão ir diminuindo. Quando ele está curtinho, é sinal que a célula já se dividiu muito. Sinal que é uma célula velha. E se é uma célula velha, eu tenho que induzir nessa célula o quê, doutores? A apoptose. Esse telômero ele é curtinho e a cada divisão, né, ele vai diminuindo ainda mais. Ele está falando assim, ó, a Maria Isabel fez uma pergunta no chat que é assim, ó, professor, o telômero, ele induz a apoptose ou ele é um sinal para a apoptose acontecer? Ele é um sinal. Ele é um sinal, ele não vai induzir a apoptose. Ele é um sinal, tá? Ele é um sinal de que, quando ele está curtinho, a célula tem que sofrer apoptose. E aí é um ponto importante, que era a última parte que eu ia te falar. Já vou até usar esse gancho, Maria. Porque, olha só, existe uma enzima, e essa enzima já apareceu em prova. O nome da enzima é a telomerase. O nome dessa enzima é telomerase. E aí, o que a telomerase faz? Ela aumenta o tamanho do telômero. Professor, como assim? A telomerase ela aumenta o tamanho do telômero. Agora, pensa também. Se a telomerase aumenta o tamanho do telômero, ela mascara esse cromossomo. Porque, de novo, ele estava curtinho, era um sinal de que a célula está velha. Agora, a telomerase aumentou esse telômero. A célula voltou a ficar jovem? Não. Ela continua velha. Só que o sinal que eu tinha para que essa célula morresse, eu não tenho mais. Por isso que essa célula agora não receberá o sinal para sofrer apoptose. E é uma célula velha, possivelmente defeituosa. E que se não sofre apoptose, vai dar origem ao quê? Ao câncer. Então, a telomerase é a enzima que aumenta o telômero. Por mascarar a idade da minha célula, pode fazer com que não haja o sinal para que essa célula sofra apoptose. Uma célula resistente à apoptose, uma célula defeituosa que não morre, origina um câncer. Tá bom? Deu para entender? Ela já apareceu em prova, tá? Ela já apareceu em prova, telomerase. Você precisa saber. Apareceu inclusive no Enem. Telomerase é botox telômero? Pode guardar sim, que tá certo, não tá errado não. Essa conexão que você fez aí é exatamente isso. Ela vai mascarando ali o aspecto do meu telômero, tá? De boas? Deu para entender? Bora só relembrar então a sequência, porque essa aula de hoje ela é cheia de conceitos, ela é cheia de nomezinhos. Para quem não está na biologia, né, assim há algum tempo, não é tão familiarizado, pode ser difícil. Mas, gente, aula pra gente, põe na cabeça de vocês. Não é essa aqui, ó. Essa aqui é vocês assistiram uma vez, aprenderam o nome. O que vai valer mesmo que vocês fazem em casa, é a lista de exercícios que vocês vão pegar, né? É o material extra que vocês vão procurar, tá? Então,
Não é ouvir a aula de hoje eu não guardei todos os nomes. Eu nem espero que tu guarde todos os nomes. Eu espero que tu entendas, para que quando esse nome surja, tu tenha uma noção já, tá? E aí é por isso que na aula tu pode depois, né, rever, reassiste a aula. Mas eu prefiro que tu faça primeiro questão e aí baseado na tua dificuldade, tu vá lá e reassista a aula para tirar as dúvidas desses conteúdos. Beleza? Tá bom. Então bora lá. É muito nomezinho. Bora revisar para que não tenha problema pra gente. Observei um xão bonito. O que eu estou observando? Um cromossomo. Mas esse cromossomo que não está na forma bonitona dele é um cromossomo metafásico, né? O cromossomo que observa na metáfase. Cada partezinha, ó, se eu passar uma linha no meio, cada parte eu vou chamar de quê, doutores? Cromátide. E tu sabe que cada cromátide é um DNA. Recorda comigo, quantos cromossomos eu tenho aqui? Um, é só um cromossomo. Mas tem quantas moléculas de DNA? Duas cromátides. Bacana. Onde que eu uno as cromátides? No centrômero. Centrômero é a região que une as cromátides. Quando eu olho abaixo do centrômero, às vezes, eu vejo os apertos, umas constrições. Ou quando eu olho acima, eu observo essas constrições. São constrições secundárias, ou também chamadas de zona SAT, responsáveis pela organização dos nucléolos. As pontinhas dos cromossomos eu vou chamar de telômero, e é um marcador da idade celular. Acabou. Professor, eu acho que eu lembro. Eu acho que eu consigo lembrar disso tudo hoje. Hoje, né? A missão é decorar isso, aprender isso ao longo da semana, tá? Então, não deixe de fazer questões. Gente, uma coisa importante que eu também queria frisar para vocês aqui, teve alguns alunos que falaram assim, professor, quando o senhor passa uma lista, às vezes o assunto está lá na lista, tem o que o senhor passa em sala, mas tem coisas a mais. Gente, isso não é porque eu não li a lista de vocês. É porque a aula daqui, eu tenho 2 horas por semana com vocês no mês. Entendeu? 2 horas. Eu tenho que passar para vocês o que mais aparece em prova. Mas vão ter outros assuntos que são subtópicos. E aí, aparece nessas questões justamente para eu saber, para eu, na verdade, ter consciência de que vocês olhem aquilo e falam assim, professor, eu não vi isso na aula. O que eu vou fazer? Eu vou mandar mensagem para o professor, ou eu vou procurar na internet. Entenderam? Então, quando vocês olham listas que tem coisas que vocês não viram, isso faz parte do processo de aprendizado de vocês. Ou vocês querem que eu faça uma lista só com assuntos que eu dei em sala de aula? Aí não vai, nem eu nem vocês vão estar ganhando, tá bom? Então, assim, quando olharem na lista coisas que vocês não viram em sala, ou a gente vai ver depois, eu botei naquela lista para que vocês soubessem, quando chegasse na aula depois, vocês tivessem dúvida, é uma coisa que acontece em biotecnologia. Biotecnologia está numas listas minhas, mas não é porque eu quero que vocês fiquem mal, não. Porque a gente vai ver lá na frente. E aí, quando tu olhou para a lista, tu fala, putz, está naquela lista lá. Vou lá procurar agora. Ou é alguma coisa que eu espero que vocês, depois da aula, deem uma procurada, porque é um assunto que não é tão frequente assim, mas se aparecer não é surpresa. E, de novo, vocês podem perguntar. Todo sábado a gente está lá. Aí você fala assim, professor, pode começar a aula de hoje fazendo as questões de tal assunto? Posso, tá ótimo, não tem problema. Beleza? Bora só alinhar esse ponto aí, tá? Então, eu vou passar uma lista de núcleo de divisão celular. Eu acho que até tá postada lá no estudo, porque eu adiantei algumas listas. E aí eu quero que vocês deem uma olhada nisso, tá? Os nomes, as coisas que forem aparecendo e vocês não souberem, me avisem. Ou mandem mensagem para mim, falando assim, professor, inicia a aula de sábado já fazendo essas questões pra gente? Pode ser? Eu falo, pode ser. Tranquilo, de boas. Bora acordar assim? Porque, de novo, esse assunto aqui é um assunto cansativo. É um assunto cheio de nomezinho. E eu preciso que tu guarde esses nomezinhos, porque quando chegar em divisão celular, vai ficar mais difícil. Se tu não souber, tá? Tranquilo? De boas? Firme e forte? Posso seguir? Aviso foi dado. Aviso foi dado. Confia, tem que confiar no nosso plano, pô. Aqui é confiança. Eu confio em vocês, vocês confiam em mim. Bora lá. Posso seguir? Posso seguir? Manda aí pra mim, manda aí. Fala, professor, pode? Chega, para de falar, professor. Dê aula, por favor. Sim? Bora lá, então. Vou apagar isso aqui, porque isso não tem importância pra mim, tá? Bora lá. Quando aparecer pra gente o termo cariótipo, a palavra cariótipo, gente, representa pra mim a quantidade de cromossomos que eu tenho em determinada espécie. Professor, como assim? É assim, ó.
Na nossa espécie, eu tenho quantos cromossomos? 46. A gente já conversou sobre isso. Mas se eu pegar uma mosca drosófila, não é a mesma coisa. Se eu pegar um cavalo, se eu pegar um elefante, se eu pegar um besouro, a quantidade de cromossomos em cada célula não é a mesma. Tá bom? Bora lá. Então, o cariótipo representa para mim a quantidade de cromossomos que eu tenho. E aí eu vou dividir os cromossomos em dois tipos. Os cromossomos autossômicos e os cromossomos sexuais. Os cromossomos autossômicos, que eu represento por AA, são cromossomos que não são sexuais. Professor, como assim? Explica melhor. Tá. É que os cromossomos sexuais determinam o sexo, sexo biológico. Na nossa espécie, quem são eles? O X e o Y. Então, olha, no caso da nossa espécie aqui, ó, vou mudar o cariótipo aqui para baixo. Como é que eu representaria um homem? Representaria assim, ó, 44 cromossomos autossômicos mais... Como é que são os homens? Em termos de sexo biológico, XY. Quem são os cromossomos sexuais? O X e o Y. Então eu tenho 46 cromossomos. 2 são sexuais. Quantos não são sexuais? 44. São os 44 autossomos, tá bom? Então, cromossomos autossômicos são aqueles que não são sexuais. Tu guardou esse termo? Porque quando eu chegar lá em genética, eu vou te falar assim, ó, uma herança autossômica. O que vai vir na tua cabeça? Que não é uma herança o quê? Sexual. Que não é uma herança, se eu falo que ela é autossômica, não é uma herança localizada nem em X nem em Y. Entenderam? E se eu te falar assim, uma herança ligada ao sexo? Pensa em um cromossomo sexual, que nesse caso seria X. Uma herança restrita ao sexo. Sexo, né? Cromossomos X ou Y, nesse caso seria o Y, tá? A gente vai aprender esses termos. No momento, eu quero que saiba então que eu tenho autossomos e cromossomos sexuais. Autossomos são aqueles que não são sexuais e os sexuais são aqueles que determinam o sexo. Na nossa espécie vão ser quem? X e Y. Agora fala pra mim, se fosse uma garota, se eu tivesse que representar uma garota aqui, ó, é 44 autossomos mais XX. Beleza? 2 sexuais, 44 cromossomos autossômicos. A gente não vai ver síndrome cromossômica agora, a gente vai ver depois de meiose, que eu preciso mostrar primeiro onde acontecem os erros para poder formar as síndromes cromossômicas. Tranquilo, gente? Só anota aí, ó. Alossomo. Professor, o senhor falou de cromossomo autossômico. E se aparecer alossomo? Alossomo é a mesma coisa que cromossomo sexual. Então também é o X e o Y, tá? Então se aparecer na tua provinha ali, alossomo no bate-cabeça é a mesma coisa que cromossomo sexual. Show, acabou. 44 cromossomos autossômicos mais XY, homem. 44 autossomos mais XX, mulher. Mulher. Voltei. Já? Relaxou? Respirou? Oxigenou o cérebro? Agora a gente vai para a nossa próxima fase, que é a intérfase. Beleza. Gente, lembra que eu te falei no começo da aula que a célula ou ela está se dividindo ou ela está se preparando para se dividir? Tá. Essa fase de preparação para a divisão celular é a intérfase, tá? Então a fase de preparação para a divisão celular é a intérfase e a célula inclusive passa mais tempo realizando a intérfase do que realizando a divisão celular. Então quando eu olho para um gráfico de pizza ou né, assim, ó, aí eu vou observar essa divisão aqui, ó, pá. Aí tu vai olhar e falar assim, professor, o que é isso? Ó, esse é um gráfico de divisão do tempo da divisão celular. Eu tenho G1, eu tenho S, eu tenho G2, e aí eu tenho O, mitose e a meiose. A célula, então, passa mais tempo fazendo a intérfase, que a intérfase seria G1, S e G2. Ela passa muito mais tempo fazendo o período de preparação da divisão celular do que se dividindo. Ok? Então, essa é a primeira informação. A célula ou está se dividindo ou está preparando-se para dividir. E ela gasta mais tempo nessa preparação do que na própria divisão celular. Bora lá. Olha, eu vou dividir a intérfase em 3 momentos básicos. A fase de G1, a fase de S e G2. Se aparecer na tua prova, o que diabos é esse G1? G1 é um intervalo. E tu sabe como é intervalo em inglês? É um gap. Então, G1 nada mais é do que gap 1. S é de síntese e G2 é o gap 2, tá? Então essas são assim as abreviações que a gente está utilizando, G1, S, G2, seria gap 1, síntese e gap 2. Bora lá. Em G1 a célula está começando a se dividir e aí ela vai fazer uma coisa
que é o passo da duplicação dos centríolos. Duplicação dos centríolos. Deixa eu te explicar quem são esses caras que a gente não deu em aula e agora eles entram no nosso tópico. Os centríolos, gente, os centríolos são organelas não membranosas, formadas a partir de uma proteína chamada de tubulina, tá? Os centríolos são formadores de microtúbulos. E aí eles têm esse formato aqui, ó. Pá! Eles têm esse formatinho aqui. Vocês já devem ter visto, né? Eles ficam próximos ao núcleo. Olha para o desenho, olha para o desenho. Quantos centríolos eu tenho? Um par. Centríolo, inclusive, do que o teu pai. Teu pai te deu pouca coisa. Teu pai te deu 23 cromossomos e o que mais? Centríolo, tá? Centríolo. Tem afeto, professor, amor, então, beleza, isso aí ele te deu. Mas falando do ponto de vista celular, te deu duas coisas só, cromossomo e centríolo. Bora lá. Olha só, eu tenho um par de centríolos em cada célula. Para fazer a divisão celular, eu preciso de dois pares. Então, eu começo a fase G1 fazendo o quê? Duplicando esses pares de centríolos. Vai começar com um par, ao final da divisão eu terei o quê? Dois pares de centríolos. Lembrando que esses centríolos são formadores de microtúbulos, né? Lembra disso, tá? Então, os centríolos são organelas que a gente tem, que são formadas a partir de microtúbulos. A proteína base deles é a tubulina. Esses centríolos, a gente tem um par que a gente herda dos nossos pais, do nosso pai, né? E durante a divisão celular, como eu preciso de dois pares, perdão, de centríolo, eles vão duplicar logo na fase inicial, que é em G1. Agora, olha para cá. Olha para minha mãozinha aqui, ó. Imagina que isso aqui é uma célula. Pá, tá aqui minha célula. Vou dividir. Dividir. A mãe, a filha. A filha é menor do que a mãe. De novo. Vai dividir, ó. Dividiu. Então, se eu fizesse uma divisão celular logo em seguida, essa célula é menor e originar células menores ainda. Então, a cada divisão celular, o que aconteceria com as células? Elas diminuiriam de tamanho, elas perderiam sua forma. Então, para que uma célula, ao se dividir, forme células compatíveis com o tamanho normal dela, ela precisa fazer o quê? Crescer antes. Então, na fase de G1, além da duplicação do centríolo, eu tenho aumento do volume celular, tá? Aumento do volume celular. Nessa fase, eu também tenho uma síntese intensa de proteínas, tá? Fase ali que eu vou ter uma síntese proeminente. Alguns autores falam que, na verdade, começa com uma síntese de RNA mensageiro, e aí depois, na fase G2, uma síntese intensa de proteínas. Mas guarda, no geral, que nessa fase eu tenho um metabolismo aumentado, tá? O metabolismo, reações metabólicas, reações de produção estão acontecendo em G1. Bacana, bacana, bacana. Depois da fase de G1, eu vou botar em vermelho aqui para ficar separado, ó. Vem a fase S. S de quê? De síntese. Professor, de síntese, isso é macete? Não, é o nome da fase. Síntese de quê? Síntese de DNA. O DNA vai duplicar nessa fase. Nessa fase, eu tenho a duplicação do material genético, tá? Olha só, duplicação do material genético, duplicação do DNA. Esse é o momento mais importante da nossa aula. Professor, mas por quê? Porque eu vou te entregar o conceito que, se tu não entender agora, vai ficar difícil quando eu te explicar melhor. Então, se concentra agora numa coisa. Na fase S, eu vou duplicar o DNA, vou duplicar o material genético. Esse processo recebe um nome. Quando o DNA forma DNA, tem-se o nome de replicação. Esse processo é uma replicação semiconservativa. Replicação semiconservativa. Tá bom? Anota aí no teu caderninho. Ficou pequeno no quadro, mas anota aí no teu caderno. É a replicação semiconservativa do DNA, tá? Bora lá. Olha só o que vai acontecer. Aqui, ó, imagina que eu tenho uma molécula de DNA. Tá vendo? Eu tenho aqui um DNA, que representa para mim um cromossomo. Um cromossomo na sua forma simples. Um cromossomo simples. Porque só tem uma molécula de DNA. Olha o que vai acontecer. Eu vou duplicar o DNA. Vou duplicar o DNA. Agora eu vou ter esse formato de xizinho. Dupliquei o DNA. Quantos DNAs eu tenho? 2. Eu tenho 2 DNAs. Aqui eu tenho um cromossomo simples, ó. Vou botar aqui do lado, ó. Aqui eu começo com um cromossomo simples.
que só tinha apenas um DNA, passou pela fase S, o DNA duplicou, agora eu tenho quantos DNAs? 2 DNAs, e esse cromossomo aqui, ó, é o cromossomo duplicado. De novo, quantos cromossomos eu tenho aqui, doutores? Quantos cromossomos eu tenho aqui? 1. Quantas moléculas de DNA? 1. Veio a fase S, duplica o DNA, fica na forma de X. Quantos cromossomos eu tenho? 1. Quantos DNAs? 2, porque eu dupliquei o DNA. Antes eu tinha um cromossomo simples, agora eu tenho um cromossomo duplicado. Tá bom? Então, de novo, um cromossomo, um DNA. Aqui, ó, um cromossomo, 2 DNAs. Entenderam? Entenderam? Na fase S, o que eu faço? Eu duplico o DNA. Qual o nome desse processo? Replicação semiconservativa. Ok. Eu vou ter agora um cromossomo com o DNA formando quem? Um cromossomo com 2 DNAs. Tranquilo? Deu para entender? Deu para entender? Me fala, pelo amor de Deus. Ei, se eu te falasse assim, ó, no período de G1, iniciou-se com uma célula que apresenta 2 cromossomos. Passado a fase S, quantos cromossomos e quantos DNAs eu terei? Uma célula iniciou a divisão em G1 com 2 cromossomos. Ao final de S, quantos cromossomos e quantos DNAs eu terei? Se eu tenho o começo de G1, o cromossomo está na sua forma simples. Se eu tenho 2 cromossomos, portanto, eu tenho 2 DNAs. Concorda comigo? Passado a fase S, eu terei então quantos cromossomos? 2 cromossomos agora duplicados, com quantos DNAs ao todo? 4 DNAs. Perfeito? É isso. Professor, isso aparece em prova? Aparece. Ele pede para fazer esse cálculo. Tranquilo? É importante saber essa parte. Bora lá? A parte mais difícil então passou. Vocês entenderam? Fiquei feliz agora que tudo deu certo. E agora a gente vai para a fase chamada de fase G2, que não tem nada de muito importante. Eu não tenho mais nem espaço nesse quadro aqui para colocar a fase G2. Então tu vai anotar no teu caderno as informações, tá? Em G1 eu comecei a duplicação do centríolo. Em G2, término da duplicação do centríolo. E vai colocar ele lá como produção importante de proteínas, tá? Síntese de proteínas lá. Bacana, só isso. G2 é isso. Termina a duplicação do centríolo, né? Os cromossomos já estão duplicados, porque duplicaram em S. E aí eu tenho uma síntese importante de proteínas. Bacana, bacana. Show. Agora bora para os detalhes que também aparecem em prova pra gente e são conceitos que tem que estar na nossa cabeça. Bora lá. Primeira coisa, olha só. Às vezes, as células não gostam de se dividir. Professor, ela não gosta de se dividir? Ou nem se divide. Tem célula que não gosta de se dividir. Tem célula que se divide só se for necessário. Célula que não se divide é chamada de célula perene. Qual que é a célula perene mais famosa de todas do nosso corpo? A célula perene mais famosa pra gente é o neurônio. Meu amigo, tu tem lá uma quantidade X de neurônio. Ao longo da tua vida, tu só perde neurônio. Teus neurônios não ficam multiplicando, multiplicando, multiplicando. Por isso que é difícil tratar doença neurodegenerativa. Porque quando a célula do neurônio morre, meu amigo, morreu. Morreu. Por isso tem que estimular o teu cérebro. Tem que estudar, tem que fazer atividade física, tem que se alimentar bem, porque esses neurônios são preciosos pra gente. Essas células, elas não se dividem mais, elas param. E existe célula também que não gosta de dividir, mas se divide se for necessário. Quem são essas células? Célula muscular. Célula muscular não gosta de dividir, mas se precisar, ela divide. Célula de gordura. Célula de gordura não gosta de dividir, porque ela pode crescer muito, mas se for necessário, ela divide. Essas células que ou não se dividem tanto, ou não gostam de se dividir, elas ficam paradas. Elas ficam paradas aonde? Se elas não estão se dividindo, elas não estão fazendo nem mitose nem meiose, elas estão paradas aonde? Na intérfase. E em qual momento da intérfase essas células param?
Em G1, professor, em S ou em G2? Em nenhum deles. Em nenhum. Essas células vão ficar paradas em um intervalo entre G1 e S chamada de G0. Tá? Então, o que é o G0 aí para te deixar no teu caderno? São células, é o momento em que células ficam ali paradas, porque elas não gostam de dividir. Tá? Então, o G0 é a parada, é um término, é um intervalo no processo ali de preparação da divisão. A célula fica estacionada no G0 e aí ela não sai desse momento. A não ser que ela receba algum estímulo. Beleza? Tranquilo até aí? Bacana. Bora lá. Gente, raciocina comigo. Esse é o período de preparação para a divisão celular. Né? Esse é um período de preparação para a divisão celular. Concorda comigo que se eu não fizer uma preparação direita, eu posso deixar células defeituosas multiplicarem? O que é pior do que um galeroso? Dois galerosos. O que é pior do que uma célula tumoral? Duas células tumorais. O que é pior do que uma célula defeituosa? Duas células defeituosas. Então, essas células, elas precisam estar certas de que elas podem se dividir. E esse período em que eu vou verificar se a célula está podendo se dividir ou não é chamado de ponto de checagem, tá? Então eu tenho os chamados pontos de checagem, que são os pontos para verificar, ó, tá tudo ok, tá tudo ok. Beleza, bora lá. Quais são esses pontos de checagem? Primeiro, bora raciocinar? Raciocina comigo. A primeira coisa que eu vou verificar é se apresenta algum erro no DNA. Se eu tenho condições de duplicar esse DNA. Então, eu verifico se é possível duplicar o DNA. Porque se eu tiver uma mutação, se eu tiver uma quebra, né? Se eu tiver algum defeito nesse DNA, ao final da fase S eu vou ter o quê? Dois defeitos. Então, eu preciso verificar nesse ponto. Então, entre G1 e S, existe um ponto de checagem. Qual outro ponto de checagem, professor? Quando eu for começar a divisão celular de fato. A divisão celular tem 4 fases: prófase, metáfase, anáfase e telófase, tá? Existe a prometáfase também que a gente vai falar. Mas enfim, as 4 básicas são essas: prófase, metáfase, anáfase e telófase. Então, antes de começar a prófase, eu preciso dar uma checada. Eu preciso ver se duplicou direitinho mesmo os cromossomos, se eu tenho nutrientes suficientes, se eu produzi todas as proteínas necessárias para que esse evento aconteça. Logo, eu vou ter um outro ponto de checagem entre quem? Entre G2 e a prófase. E lá na divisão celular, a gente tem uma fase que é a metáfase, onde os cromossomos vão se alinhar na placa metafásica, a gente vai ter essa aula. E na anáfase eu vou separar os DNAs. Se eu tiver um erro na fase de anáfase, pode DNA mais para uma célula e menos para outra. Então essa fase é muito importante. Logo, vou ter um outro ponto de checagem aonde? Entre a metáfase e a anáfase. Existem esses 3 pontos de checagem que são os pontos de checagem mais importantes para a gente. E, gente, agora uma outra coisa importante é: e se eu descobrir que tem um defeito? E se eu descobrir que tem um problema? O que eu faço? É simples. Raciocina. Se eu tenho um problema, a primeira coisa que eu tenho que fazer é o quê? Tentar consertar. Não tem outro jeito. Se eu tenho um problema, eu identifiquei esse problema, a primeira coisa que eu faço não é desistir. A primeira coisa que eu faço é tentar consertar, me esforçar o bastante para isso. Então, do ponto de checagem, eu tenho 2 caminhos. Ou eu faço um reparo e tento reparar, e se eu conseguir, beleza, a vida que segue, divide. Bacana. Era um defeito que eu consegui contornar. Só que tem um porém. E se eu não conseguir consertar? E se for um defeito no DNA mesmo, que não tem reparo? E se eu não consigo produzir proteínas, eu estou produzindo proteínas defeituosas? Gente, lembra que se eu dividir, eu vou ter célula a mais com esse problema? Não posso. Então eu tenho que fazer o quê? Com que essa célula não se divida. E além disso, eu identifiquei que a célula é problemática. Ela tem que morrer. Por isso, no ponto de checagem, se eu não conseguir fazer um reparo, eu tenho que induzir nessa célula o quê? A apoptose. Se eu não realizar a apoptose, aí é um problema. Porque eu posso dar origem a quem? Ao câncer.
Professor, mas tudo aqui gera câncer? Sim. O câncer tem múltiplas origens, defeitos em várias vias. E afinal de tudo, a gente está estudando o quê? Divisão celular, né? Então, é isso que eu tenho que botar em mente, tá? Os pontos de checagem tem que decorar, aparecem em prova e eu tenho que saber. Identifiquei o erro, faço o quê? Reparo. Não consegui reparar, induzo a apoptose, tá? Bora lá para a gente finalizar? Dois últimos conceitos aqui embaixo, proto-oncogenes e oncogenes. Olha só. Existem genes relacionados a crescimento e proliferação de células. Pessoal, existem genes que fazem as células crescerem e proliferarem. Lembra quando tu era um zigotinho? Teu pai deu um espermatozoide para tua mãe, aí eles se juntaram, formaram uma célulazinha? Aí multiplicou, virou uma mórula. Tu lembra quando tu era uma mórula? Depois tu virou uma blástula com uma cavidade, né, cheia de líquido. Evoluiu para uma gástrula, formou uma neurula. Lembra, não? Uma fase boa, né? Você não tinha problemas. Tu nem sabia que isso aqui ia acontecer, cara. Nessa fase, eu precisava que as células proliferassem. Cara, vocês não ficam abismados quando vocês olham para um bebê e aí depois tu fica assim, cara, esse bebê vai crescer, pô. Esse bebê vai ser um ser humano adulto. Coisa louca. Isso aí pra mim é maluco, pô. Isso aí é uma loucura pra mim. Mas olha só o bebezinho crescendo. Vai crescendo o bebê, ó. Vai crescendo o bebê, vai crescendo. A quantidade de células no bebê tem que aumentar. É natural, né? É natural. O que faz essas células proliferarem ou essas células crescerem? São alguns genes que estimulam o crescimento e proliferação celular. Esses genes que estimulam o crescimento e proliferação celular são proto-oncogenes. São genes normais ou saudáveis? Saudáveis. Tá bom? Então, esses genes são genes saudáveis que promovem o quê? Crescimento ou proliferação. Eles fazem parte da nossa vida. Ei, mas tem um problema. E se eu tiver um defeito nele? Aí eu vou crescer e proliferar célula demais. E se eu cresço com célula demais, eu prolifero célula demais, ela pode ficar defeituosa. E aumentar em quantidade sendo defeituosa. Isso vai dar origem ao quê? Ao câncer. Então esse gene que é um proto-oncogene agora defeituoso é um problema. E quando ele é defeituoso, eu já não mais chamo de proto-oncogene. Eu vou chamar de oncogene, tá? Então aqui, ó, é uma forma defeituosa dele. Deu para entender? Então, proto-oncogene é um gene saudável, é um gene relacionado a crescimento, proliferação faz parte. Se ele se tornar defeituoso, aí ele passa a ser chamado agora de oncogene. Beleza? Por último, gene expressor de tumor. Gente, tem coisa na biologia que a gente não sabe como dar o nome e é bem direto. Hormônio que estimula folículo, folículo estimulante, né? Hormônio do crescimento, hormônio de crescimento. Proteína que se liga ao DNA, proteína ligadora de DNA. Então aqui é a mesma coisa. Aqui é um gene que faz o quê? Suprime tumor. Adivinha o nome dele? Gene expressor de tumor. O que é isso? É um gene que breca se eu observar que eu estou proliferando ou crescendo demais. O proto-oncogene é o gene que estimulava o crescimento e a proliferação. O gene supressor de tumor é um gene que se observa que se eu estou crescendo e proliferando demais, fala, para. Não é assim. É desnecessário proliferar e crescer demais desse jeito. Daí o nome dele, gene supressor de tumor. Tá? São genes que meio que são antagônicos. O equilíbrio deles é o que faz a gente crescer de uma forma saudável. Quem que é o mais famoso deles? Eu tenho a P21, que regula o famoso gene supressor de tumor, que é a P53. Raciocina comigo. Se o gene supressor de tumor está falando assim, para, você tem que parar, senão vai dar problema, vai virar um câncer isso aqui. E a célula fala, não vou. O que esse gene vai induzir? Vai falar assim, vai parar sim, porque senão eu vou te matar. E aí ele vai induzir o quê? Vai induzir o fenômeno da apoptose. Vocês conseguiram entender a grande diferença entre um proto-oncogene e um gene expressor de tumor? Ambos são normais e saudáveis. O proto-oncogene, de novo, estimula crescimento e proliferação, enquanto que o gene expressor de tumor fala, pare, é demais, não é desse jeito. E se você continuar, vai fazer o quê?
Vou te matar. Vou induzir o quê? A apoptose em você. Tranquilo? Deu para entender tudo isso? O P21 é um gene regulador de um gene expressor de tumor. Tá bom? A P21 regula o gene expressor de tumor principal, que é a P53. Não, não é assim, ó. A P21, quando eu percebo que a célula tem algum defeito, ela é estimulada. E aí essa P21 vai chegar lá no gene expressor de tumor e falar assim: ei, eu observei que tá tendo um problema aqui. Aí a P53 fala: putz, realmente, obrigado por me avisar. Morre, célula. Entenderam? Posso considerar encerrada a aula de hoje. Acho que a gente viu bastante conteúdo, né? Assunto aqui bastante grande. Esse é o quadro da aula de hoje. Acho que é um quadro que ficou aqui pequenininho, mas se tu der um zoom na tela, tu consegue pegar. Show? Galera, beijos, beijos. É isso. Quem chegou agora, tchau, tchau. Abraços, revisem essa aula. Beijos.